Amém. Graças a Deus. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Amém. Deixa eu olhar para você, ver como é que está o seu rostinho. Está tudo bem? O olho da gente, o olhar da gente, é como se fosse o termômetro, o indicador. Sabe aquele indicador do painel do carro? Quando a gente está com a gasolina baixa, que faz... Aí acende aquela luzinha vermelha, dizendo assim, vá para o posto de gasolina rápido. Às vezes a gente olha para um irmão nosso, ou até a gente mesmo, às vezes está naquele, ninguém é super-homem, está naquele dia que o olhinho está já no vermelho. E aí parece que do lado de fora está tudo bem. Às vezes a gente até sorri, mostra os dentes assim, mas o olhinho está aquele olhinho triste. E não é pecado estar triste, não é que a pessoa está mal, que alguma coisa não está legal lá por dentro. Então, bem discretamente, como se não tivesse acontecendo nada, dê uma olhada bem discreta para o olho da pessoa que está perto de você e veja o nível da gasolina, como é que está. Te passou, não foi? Ele deu um sorriso como quem está legal, mas o olhinho estava na metade, um terço, cheio, na reserva. Como é que estava o olhinho dele? Diga, toca assim bem de leve, não olhe para ele, mas toca nele e fala assim, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Diz para ele, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Gente, olha, algumas pessoas me fizeram perguntas bem importantes, perguntas básicas que eu acho que eu considero muito importantes sobre o Rema. As pessoas querem saber, pastor, mesmo a gente falando aqui sempre, né? Pastor, onde que vai ser isso? Vai ser aqui mesmo, no hotel. Não vai funcionar num outro prédio, é aqui mesmo, nessa sala de aula mesmo. Só que vai estar diferente. E os dias, terça e quinta. Então não é outro dia, sempre na terça e na quinta. Quando você chegar aqui, vai ter uma equipe para te receber. Tem as pessoas que vão receber, tem a secretaria, que é uma salinha que vai ficar ao lado, com a direção. E de 8 até as 10h45. O Rema não é a igreja. Então, na igreja a gente chega a qualquer hora. Na igreja nós somos irmãos, não é uma coisa formal, não tem uma regra. A igreja é um lugar que a gente vem livremente. A gente traz amigos, a gente traz conhecidos. O Rema não. O Rema é uma escola mesmo, é um curso. É como se você estivesse fazendo uma pós-graduação, estivesse fazendo uma faculdade. Então, não vai o vizinho, não vai o irmão, não vai o colega, cunhado, sobrinho, papagaio, não vai. Não, só vai quem está matriculado. Então, o Rema é uma escola mesmo. E essa escola tem essa duração de 2 anos. Primeiro ano você recebe um certificado no final do primeiro ano. E no segundo ano um diploma. Essa escola ela é internacional. Ela existe em mais de 40 países. Desde 1974 que vem formando pessoas. E existem graduados de Rema espalhados no mundo todo com essa escola. A gente agora tem uma escola em Angola. E temos quase 65 escolas no Brasil. Então são muitas. Mas existem escolas na Europa se espalhando como que um todo. E a gente vai ter a primeira vez que essa escola vai se instalar aqui em Lisboa. Apesar da nossa igreja ser uma igrejinha novinha, pequenininha, que está começando agora, mas o ministério não é pequenininho, nem a escola é pequenininha. Já é uma coisa que tem, só de professores, tem mais de 400 professores no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, tem professores na Europa, nos Estados Unidos, em todo canto. Então, na verdade, é um projeto muito audacioso, porque a gente vai estar trazendo 24 pessoas de vários lugares do mundo, do Brasil, Estados Unidos, da Europa, para cá. Cada um passa 15 dias aqui. Cada professor passa 3 semanas com a gente, um pouco mais de 3 semanas. E nessas 3 semanas, eles vão ter 6 dias para dar aula. Então, eles dão uma matéria e vai embora. Vem outro professor, dá 6 dias de aula, vai embora. Cada um é uma matéria. Então, é maravilhoso, é uma maratona. Você nunca foi exposto a uma coisa como essa. Você já teve, assim, eventos, congressos, estudos, shows, música, mas nunca tanto de uma só matéria, de um só assunto, por um tempo, com uma pessoa especializada naquilo. Então isso vai fazer toda a diferença na tua maneira de ver a Bíblia, a Palavra de Deus, e consequentemente tua vida, tua história, como que você está se desenvolvendo. Porque quem é que ensina a gente a viver? Ninguém ensina a gente. A gente vai para a faculdade, a gente aprende um assunto específico, uma matéria específica. Não é? Você vai para psicologia, administração, ciências políticas, contábeis, você faz medicina, sei lá. Paulo Zac fez o quê? Arquitetura, ele é artista. Moda? Foi moda dele? Esticagem, pá. Eu gosto de Paulo Zac, gosto de brincar com Paulo Zac. E aí você aprende tudo sobre aquela área. Mas sobre a vida, gente. Sobre ser feliz. Qual é a faculdade que nos ensina a ser feliz? E o amor, né? Que a gente pena aí no Facebook da vida, pensando que vai encontrar uma bênção, né? Ah, Jesus, aquele rostinho tão lindo, você vai ver nas outras fotos, é tão feio. Nada é mais ilusório do que a foto do Facebook, né? É uma tremenda ilusão.
tire, meus irmãos, quem é que não está tentando ser feliz? Né? Quem é que está sozinho, que não está tentando encontrar uma pessoa para amar, para ser amado? Quem é que não precisa de amor? Não é? E na parte de finanças, de dinheiro? Então, por todos esses aspectos, eu quero que você abra a sua vida num grande investimento. E deixe o Senhor falar a ponto de vista dele. O ponto de vista de Deus. Quando a gente não conhece essa coisa de Deus, de Bíblia, a gente fica achando que é assim, uma coisa da religião, né? O que o padre vai dizer, o que o pastor vai dizer, o que o sacerdote lá vai dizer. Mas quando você mergulha e você for descobrindo com as suas próprias experiências que Deus está vivo e que Ele pode falar contigo, cara, você quase cai para trás. Meu Deus, há uma mente que fala, que pode se revelar no meio de nós, que pode nos falar coisas sobre a vida. Eu sempre fui meio fascinado com essa coisa de uma mente que pode falar com você do além, né? Aí tem aquela coisa de você ver os mortos que falam, ou os videntes que dizem: ela não gosta de você não, porque ela está nesse momento em tal lugar com a saia dessa cor, e ela está falando com fulaninho. Meu Deus, o espírito de fulaninho que já morreu revelou tudo. Mas olha direitinho que revelação é essa, apenas contando fofoca da vida dos outros. Isso vai te ensinar a ser feliz. Uma mente que vai me mostrar não o que as outras pessoas estão falando, fazendo, vivendo, mas o que eu devo fazer por mim mesmo. Então venha fazer o rema, tirar um monte de bobagem da cabeça e aprender com o Senhor. Acho que a opinião de Deus é como você... Imagina uma pessoa da idade da pedra, aí uma pessoa ignorante, sei lá no lugar que eu nasci, e aí tem um automóvel, e o automóvel para, e aí eu fico com aquele capim na boca, né? Aquela chapéu de palha, eu com o meu capim, feito um jeca tatu do sertão, com um capinzinho na boca. Uai, senhor, o que é que houve com esse trem? Ele parou, comprei novinho, comprei lá pro seu Vanderlei, Vanderlei e a Ana lá em Minas Gerais, senhor. E agora parou esse trem. E aí chega um amigo meu, Zezinho, ele fala: isso é falta de reza, senhor. Você tem que rezar. Essas coisas aí que comprar nova, mas depois tem que rezar, tem que benzer, senão não funciona. Aí, será que Zezinho? Aí eu vou perguntar ao outro compadre. Aí eu vou perguntar: compadre Jorge, o que você acha? Aí ele fala: isso é falta de pisa, senhor. Você tem que pegar um pedaço de pau e quebrar na pá e meter que ele anda. Eu tinha um jumento que era assim, não queria andar, peguei um pedaço de pau e ele saiu correndo. E aí, com essas opiniões diversas e malucas, nós ficamos com a nossa vidinha. Vem um amigo e diz uma coisa, vem uma novela e diz outra, vem uma música de Roberto Carlos e diz outra, e vem outra música brega e diz outra, e a gente fica sem saber o que a gente vai fazer para ser feliz. Mas imagine que você tivesse acesso, mesmo você sendo o Jeca Tatu do pastor Isaac, com um capinzinho na boca. O que é que será que deu nesse trem? O senhor parou, comprei novinho ao seu Vanderlei e a Ana, lá em Belo Horizonte, Belzonte, parou. Eu vou voltar lá e vou dizer a ele. E aí, no meio dessa situação de ignorância, com o carro parado, um carro novo, no meio da roça, você tivesse acesso à opinião do fabricante, a autorizada, a fábrica que, não o Vanderlei que vendeu, mas a fábrica que construiu. E ele dissesse: olha, o carro faltou gasolina, é só pôr gasolina e ele voltará a andar. Quanto vale essa informação para esse Jeca Tatu do pastor Isaac? Para esse homem do campo ignorante do pastor Isaac? Adianta aquelas opiniões? Mas a opinião é do meu compadre Zé, do meu compadre Jorge, foram comigo aqui, comendo rapadura, tirando bicho de pé. Eu sei que essas pessoas te amam, eu sei que você gosta muito delas, mas veja, eles não podem contribuir, porque não sabem, não é porque não querem. Não é que a novela, ou a música, o cantor que você gosta, ou aquela vizinha que você tanto ama. Ai, pastor, aquela vizinha maluca, cada dia com um namorado. Tem dia que ela chega com um loiro, tem dia que ela chega com um galego. Menina, tu já estás com outro namorado. Aí ela: é, minha filha, comigo é assim, cada dia é um homem. É maluca, mas eu adoro, minha amiga. Não é que ela quer o teu mal. Ela não quer o teu mal. Ela tem um certo nível de amizade contigo. É que ela não tem melhor para oferecer. Ela não sabe.
Eu não quero interpretar as pessoas só com aquele pensamento demoníaco. Todo mundo é do diabo, todo mundo é mau, todo mundo é maligno, todo mundo que não é da igreja é do mal. Não, não. Às vezes a pessoa não tem intenção mal. É só que ela não tem para dar, ela não sabe. Mas existe uma opinião de um fabricante que pode te revelar o que é que está faltando no teu coração, na tua vida, na tua história, no teu caminho. Daí, o rema pode ser uma ferramenta para te ajudar a compreender o manual do fabricante. Ninguém conhece mais o ser humano do que aquele que o criou. Amém. E ninguém pode falar melhor sobre isso, sobre Deus e o ser humano, do que Jesus. Em nenhum outro lugar tem os relatos e as histórias e os ensinamentos de Jesus além da Bíblia. Então venha fazer um rema, abra seu coração e tire esse bendito deste carro, dessa situação de quebrar. Não é, irmãos? Amém? Amém? Vanderlei ficou triste? Não, porque eu falei do carro lá da concessionária dele, nem o Paulo Isaac, não, tudo bem. Amém. Isso é só uma brincadeira, viu, gente? Também vocês ficaram muito sérios, porque eu falei do coitado do carro do Zé. Gente, isso é só uma brincadeira, diz que não trago. Olha só, vamos trazer uma palavra. E eu estou muito eu fico cada dia eu fico. Veja, não dá, você pensa que não, mas aqui nesse ambiente o Espírito Santo está falando. Amém. Eu estava antes, lá embaixo, né, falando com o Senhor, o que é que eu vou ministrar? O que é que você quer que eu traga para as pessoas hoje? E quase nada me ocorreu na cabeça e me veio ao coração, mas quando eu cheguei aqui, aí me veio calma, eu não queria saber tudo de uma vez não. Não dava para eu marcar agora, né? Está tudo marcado aqui, todas as passagens, tudo que eu ia falar tinha a ver com o que desde o começo do culto o Senhor foi falando. Se você olhar desde o começo, quando eu falava sobre a fé, quando o casal tão lindo ministrou com tanta unção, muito obrigado, viu? Vocês estavam ótimos, o coração de vocês estava sintonizado com o Senhor, e a unção que cada pessoa carrega é como se fosse uma pessoa só transporta, mas vocês carregam uma unção maravilhosa de Deus e muito boa para a gente. Então foi maravilhoso, porque vinha falando sobre crer em Deus, sobre confiar no Senhor, sobre o Deus que ajuda na dificuldade. E aí Ana vem, e a gente não combinou nada, Ana foi chamada para falar agora. E aí fala sobre o pão. Eu digo, não acredito. Meu Deus do céu, nem se eu tivesse juntado todo mundo, vamos ver aqui o que é que vai falar, fala o mesmo assunto, a mesma coisa. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo de número 7. A gente vai falar até de comer mesmo, pão mesmo, meu Deus do céu. A Bíblia é tão grande. Um pregador foi pregar uma vez, tinha a pregação já certinha na Bíblia dele lá. Ele ia pregar sobre um assunto. Aí antes dele chegar a hora dele, ele deu a oportunidade para um rapazinho pregar. Aí o rapaz foi e pregou a mesma história que ele ia falar. Aí ele virou e falou: meu Deus do céu, a Bíblia é tão grande, rapaz, você foi pregar a mesma história. Mas isso é um excelente sinal. Eu acredito no meu coração que existe sempre um assunto e uma mente de Deus para aquele dia, uma palavra. É como se fosse uma rádio que está tocando no céu, e cada um da gente que vai ministrar, que vai cantar, precisa ajustar o coração, sintonizar para captar aquela mensagem. Então, se todo mundo juntar seu coraçãozinho, vai todo mundo captar a mesma mensagem, a mesma inclinação, ou pelo menos o mesmo fluir. Então aqui em Mateus, capítulo de número, abre lá em Mateus, capítulo de número 7, e o versículo de número 6 em diante. Acho que muita gente vai se sentir sintonizado com o que o Senhor quer falar. Eu sinto no meu coração corações preocupados, corações pressionados, corações que estão querendo uma ajuda, uma resposta, uma saída, um alívio do Senhor. E no capítulo 7 do livro de Mateus, versículo 6 em diante, ele diz assim, deixa eu ver se é do 7 que eu quero. Não é do 7, me enganei, é do 6, 25, é porque está juntinho aqui, do capítulo 6, só que versículo 25, não andeis ansiosos. Aí diz assim, 6, 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário?
Olhai para as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da vossa vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios, o povo sem Deus, procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia seu próprio mal. Ponto. E olha para cá. Eu acho que a passagem é por si só muito clara e fala sobre um Deus que estava olhando para mim e para você nos dias de hoje e de ontem, e Ele estava querendo que eu e você soubesse que a preocupação pela sustentabilidade da nossa vida, das nossas contas, dos nossos compromissos, da nossa comida, do nosso aluguel, da nossa vida diária, cotidiana, é uma preocupação desnecessária e que não vai operar, não vai adiantar, não tem mais valia para a gente. Ele não está dizendo que você não deve ter responsabilidade e que você não deve se interessar por esses assuntos. Ele está dizendo que a preocupação, a ansiedade, a tristeza, o medo do amanhã, a insegurança sobre se vai conseguir ou não sobreviver, meu Deus do céu, eu acho que esse foi o meu grande desafio a vida inteira, e de certa forma ainda o é, porque eu me lembro que você na adolescência e de repente você é um rapaz solteiro que sonha um bocado de bobagem, um bocado de abobrinha. Daqui a pouco você, apaixonado, casa com a namorada, daqui a pouco você está do outro lado, com conta de luz, de água, tendo que comprar leite, sandália, e não tem que comprar um enxoval, o berço, tem que levar a menina no médico, que está corizando. É uma mudança tão trágica de situação, porque quando você está apaixonado, ninguém está dizendo assim, né? Ai, estou tão apaixonado pela minha namorada, estou doido para pagar a conta de luz. Gente, encontrei sayonara. Ai, que vontade de comprar fralda, né? Ai, eu tô que não me aguento, estou louco para casar, meu Deus do céu, pagar aluguel. Ninguém pensa isso, ninguém entra num relacionamento pensando. Você está num relacionamento e o papo de quem está apaixonado é aquele papo profundo, né? Do tipo: eu te amo, tu é tão linda, tu comeu o que hoje? Tu dormiu aonde? Qual é a cor da tua roupa? E aí, depois do casamento, a gente lidando com essa situação, meu Deus do céu, não tem dinheiro que chegue, a preocupação, a angústia. Às vezes o problema é deste tamanho, mas com as preocupações ele parece imenso. A gente focaliza só nele, e tudo que a gente focaliza vai ter um reflexo nas nossas emoções. A prova disso é que você assiste um filme, e se você assiste um filme e começa a ser um filme de comédia e de piadas, e você começa a rir, cara, o que você está vendo tem um reflexo nas suas emoções, você começa a rir. Mas se você assiste um filme de tristeza, de drama, de sofrimento, dor, guerra, Segunda Guerra Mundial, sei lá, pessoa morrendo no hospital, aí você chega a chorar no filme, né? A gente assiste lá, muitos filmes lá em casa, e quando começa uma coisa de tristeza, pronto, é a choradeira lá em casa. Eu não, fico firme lá. Rebeca é uma das mais fracas, chora logo, chora, ri. Quer morrer? Calma, Rebeca, isso é só um filme. Eu estou exagerando, mas é interessante como o que você vê tem um reflexo no que você sente.
Podia a gente ver, né? Não tem muita piada, realmente. Não vai rir, né? Ou chora. Mas olha só, do ponto de vista do dia a dia, é da mesma maneira. Focalize no fato de que o aluguel está chegando para você pagar, e você não tem o dinheiro, e você fica pensando, e você fica, pastor, muda o assunto da pregação, que eu já estou me angustiando agora. Você pensa demais numa coisa negativa, ou num aspecto negativo. Não é que pagar aluguel é negativo, não é que comprar as coisas é negativo, é que o sentimento de que não pode conseguir, ou que não vai conseguir, ou está com medo de não conseguir pagar aquilo, faz um terror dentro da gente. Meu Deus do céu, que coisa que fica me perseguindo. A conta vai ter que pagar, o puxão do gás, o fogo já está ficando amarelinho. Eu lembro que a gente ia comprar aquelas botijas de gás, e aí aquele bendito gás aí já estava acabando. Gás de cobre só acaba. Olha, final de mês, tu sem dinheiro, aí chega uma visita, tu coloca o negócio no fogo e ele para. Olha para ele. Olha a situação, né? Isso, meu Deus, só podia acontecer comigo. Como é que isso acontece, meu Deus do céu? O carro falta gasolina, com a visita dentro do carro e você sem dinheiro. Pode uma coisa dessa? Então esse foi sempre o drama. E o Senhor aqui, Ele diz que a gente devia não se preocupar e não colocar o mal do amanhã, a preocupação do amanhã, o medo de não conseguir fazer aquilo no amanhã, trazer isso já hoje, porque preocupação é ocupar-se antecipadamente. Olha o prefixo de preocupação, ocupar-se antecipadamente. Isso faz com que a gente sofra a ansiedade dos dias vindouros, tudo no dia de hoje. E a palavra diz, olha, basta a cada dia aquilo que você vai ter que se ocupar naquele dia. Então não fica, além de se ocupando, se preocupando e se pré-ocupando. Os filhos de Deus precisam ter uma reflexão sobre esse aspecto. Porque essa questão de ter que pagar, ter que sustentar a família, isso é uma coisa que todo mundo vai viver. Mas quem tem uma experiência com Deus, quem tem um relacionamento com Deus, vai ver as coisas de uma forma diferente. Porque no fundo, e no raso também, tudo é uma questão de relacionamento e confiança. Amém. Se você tem um relacionamento, você conhece. Se você tem um relacionamento e você conhece, então você confia. E se você confia, você não tem medo do amanhã. O medo do amanhã, no fundo e no raso, mostra que a gente está colocando em dúvida aquele que a gente conheceu. Amém. E aquele que a gente sabe o que é que ele pensa. Amém. Você sabe o que Deus pensa a teu respeito? Ou você aprendeu na igreja sobre o que ele pensa? Você leu na Bíblia o que ele pensa? Você ouviu dizer o que ele pensa? Mas o que você sabe realmente o que ele pensa? Como é que você vê Deus? Como é que você imagina que do outro lado dessa dimensão Ele olha para você? E como você vê? Um pai severo, aquele aspecto de Leonardo da Vinci, aquele cabelo branco horroroso, aquele homem feio, né? Como é que você vê? Ele lá de cima assim, com raiva de você? Como você vê Deus? Como você enxerga o Senhor? Há muitas pessoas que estão nas igrejas por séculos, e no fundo do seu coração eles apenas veem um Deus irado, com raiva, por causa das imperfeições humanas. Mas a Bíblia e Jesus não revela Deus assim para a gente. Ele diz a gente qual o pai que o filho. Deixa eu ler para você, deixa eu mostrar aqui, senão você vai dizer, pastor, falar tanto isso, mas eu nunca vi isso escrito em lado nenhum, pai. Estou farto, Paulo usar dizer essas coisas. Olha só, no 7 e 9, Mateus ainda, só que o capítulo 7, que a gente tinha falado, né? E o versículo de número 9. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará
boas coisas aos que lhe pedem. Então, eu comecei a fazer esse paralelo entre o que Jesus está revelando e o que eu estou sentindo. Como eu estou me sentindo? Meu Deus, eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu, na verdade, estou vendo o tempo todo na minha cabeça que não vai conseguir, que não vai conseguir, que não vai conseguir. É assim que eu estou me sentindo. Só que, peraí, eu sou um ser inteligente, eu não sou um idiota, eu não sou uma ameba, uma planta, uma samambaia. Que eu sou assim, eu nasci assim, é assim que eu sinto. Peraí, eu tenho que pensar. Eu sou um pai de família, eu não tenho tempo para perder. Eu não posso ficar no fracasso, ninguém vai me socorrer. Eu tenho que raciocinar. Eu estou sentindo assim. Sim, beleza, estou sentindo. Mas o sentimento não quer dizer tudo, não. Tem pessoas que estão na cadeia por coisa que sentiu. Sentiu vontade de matar, matou e foi para a cadeia. Então senti, a gente está no avião, o avião decola. A gente sente que foi para trás, mas na verdade fomos para frente. Então cuidado com esse lado de sentir. Tem pessoas que acham que a verdade de tudo é uma verdade emocional, porque eu senti. Sim, sentir é uma coisa que vai, que vem. A gente sente, quantas vezes já senti amor, depois sente raiva, gosta de uma coisa, depois não gosta. Então sentir não é a verdade absoluta das coisas. E sentir não vai pagar suas contas. Sentir não vai te fazer feliz. Sentir não vai trazer um marido, uma esposa. Então para com essa idolatria pelo sentir. Você tem que saber o que é verdade. Amém. Então eu senti que não vou conseguir, eu senti que não vou pagar, eu senti que eu estou com medo, eu senti angústia, eu senti frio, eu senti tudo. Mas o que é que a Bíblia está dizendo? Que Ele é como um pai. Jesus colocou na cara da gente, olha, qual é o pai? Você é pai? Você acha que está preocupado com vai pagar as coisas assim, com o quê? No fundo, o medo leva o quê? Eu tenho medo que minha família fique desamparada. Então você é um pai? Eu sou um pai. E você quer o melhor para o seu filho? Eu tenho duas filhas, sabe? Rebeca, inclusive, Rebeca quer sapato, pai. Mulher tem essa necessidade de roupa exagerada, né, irmãos? Isso é a minha vingança. É brincadeira. Não, senão eu vou pagar caro quando chegar em casa. Do mesmo jeito que você é pai, Ele está dizendo: eu sou o grande pai. E não tenho intenção de que haja miséria, vergonha, opróbrio, desamparo, destruição. Então eu comecei a dizer: peraí, então o que eu estou sentindo, cara, não é a verdade. Eu vou ter que fazer uma escolha. Eu vou ficar com a lógica da razão, da fé, do que está escrito, do que é óbvio, do que é sólido, do que é real, do que é concreto, da promessa. E vou abandonar essa fantasia do sentimento. A guerra é essa. A guerra é na cabecinha da gente. O tempo todo a vida vai estar. Você se alegra com uma coisa que Deus fez. Oh, Deus, maravilha. Ai, Senhor do céu. Jesus. Aí uma notícia ruim vem. Vai morrer. Uma hora uma coisa alegre, outra hora uma coisa triste. O jogo é esse. Você precisa ficar alegre pelo que você não está vendo, mas você acredita que tem para você. E você precisa desprezar aquilo que você está vendo e que quer trazer tristeza. As circunstâncias estão o tempo todo ali. A tempestade está o tempo todo ali. A falta está o tempo todo assim. O guarda-roupa está lá. Abre a geladeira. Você que tem geladeira de pobre? Sabe que é geladeira de pobre? Geladeira de pobre, cara, abre. Tem só as garrafas d'água batendo uma na outra. Aquele tá ali de coentro, um murcho e uma tomate meio já que eles pegaram. Só. E o pobre fica abrindo e fechando a geladeira o dia todo, como se de repente, quando ele abrisse, ia ter alguma coisa nova, uma torta, um cake lá. Mas não tem, só tem aquela garrafa d'água batendo lá. Meu Deus. Esse é o jogo. Você olha, você vê, te afeta, te oprime, te entristece, traz angústia. Às vezes não muda de um dia para o outro. Mas o desafio é: você vai ficar com o que está vendo, ou você vai ficar com o que você acredita? Você vai ficar com o que está tocando, pegando, ou você vai ficar com o que foi dito e prometido? E eu tenho falado muito isso nesses dias. Eu tenho pensado muito sobre sonhos.
que a gente tem à noite quando a gente dorme. E uma das coisas que o sonho serve, e que Deus colocou no ser humano, e é uma teoria minha, é de que o sonho que a gente tem durante o sono é um exercício de fé, para a gente aprender a não confiar no que a gente vê, nos 5 sentidos físicos. Porque durante o sono, você começa a sonhar, e você vê, e você pega, você experimenta, você sente, você está lá, e de repente, no meio daquela situação, pum, você acorda. Cadê a realidade? Então, realidade para você é o que pega, o que sente. No sonho você pega e você sente, você pensa que está lá, mas aquilo é uma dimensão irreal. Pois hoje eu quero te dizer que tudo que você vê, pega e sente aqui não determina a realidade sobre a tua vida, porque você já teve experiência que está vendo, sentindo, pegando, e Deus já fez coisas grandes na sua vida e mudou a realidade. Então não vou me deixar levar por essa ilusão. Isso é uma grande ilusão. Não estou dizendo que as coisas que estão aqui não são reais e que a gente está no mundo de fantasia. Eu só estou querendo dizer a vocês o seguinte: tudo isso aqui pode ser mudado. Amém. Amém. Se você acreditar na bondade do coração de Deus e confiar que Ele cuida da sua vida. Toda essa circunstância em sua vida pode ser mudado da noite para o dia. Amém. Se você acreditar no seu coração. O povo de Israel, não sei se todo mundo aqui conhece, viu, tem algum tipo de informação sobre como foi nos dias em que Moisés tirou o povo do Egito e levou eles em direção à terra prometida. Para contextualizar, se você fosse voltar, seria que Adão, aí gerou Abel, e Abel morreu, porque aí matou, aí teve a geração de Sete, aí de Sete chegou até Noé, teve o dilúvio sobre aquelas 8 pessoas, eles cresceram, se multiplicaram, e dali chegou Abraão, na Mesopotâmia. E Abraão teve Isaac, sou eu no caso, vocês não sabiam, eu sou Isaac. Gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó teve 12 filhos, os filhos foram para o Egito, se multiplicaram, e depois de 400 anos tinha lá uma população inteira. Moisés é levantado por Deus e tira essa nação em direção ao Oriente Médio, à Palestina, onde hoje fica o país de Israel, e na época era chamado de Canaã, da terra prometida. Durante essa travessia desse povo pelo deserto, que levou 40 anos, aconteceu muitas coisas, e eu lembro muito dessa história, porque quando eu era garoto, na casa da minha avó, ela contava essas histórias, tinha discos de vinil grande que contavam as histórias, e a gente ia à igreja, eu via os pastores pregando sobre os eventos, como que esse povo era, né? E eu acho interessante porque o povo era assim, vinha aquela multidão de gente, eles eram escravos no Egito, eles apanhavam, suas esposas eram violadas, seus filhos eram escravizados, eles apanhavam, eles tinham que construir aqueles tijolos das construções, carregar pedras, e de repente quando eles saem, eles fazem uma festa no monte, e ali é declarado que eles agora vão servir ao Senhor, vão ser um novo povo, uma nova nação, e Deus vai levar eles para um país físico, uma terra, e eles saem, começa a faltar água, e eles começam a criticar, a murmurar, a dizer, por que a gente está aqui? Agora não tem água. E aí Moisés era usado por Deus, fez um milagre, e toca na rocha, e sai água, e eles bebem. Aí eles fazem uma festa, se alegram. Ai meu Deus, esse Deus, só Deus. E parece uma torcida de futebol, só vibrando por Deus. Aí daqui a pouco, começa a faltar comida. E aí eles, a gente está com raiva, não quer só ter essa comida, meu irmão. Velho, não, passou essa comida. Deus manda maná. Eles colhem maná, fazem bolos, comem. Estou enxupado, só comendo maná. E eles chegaram ao ponto de dizer o seguinte: porque aí tem aqueles no meio, sempre tem, olha, todo lugar tem gente atravessando. Todo lugar tem gente atravessando. Você não vê o Judas na Bíblia? Atravessado? Todo lugar tem. Não, por quê? Tem aquelas mulheres que se balançam, né? Lá onde eu moro tem. Aqui não tem, se vier os irmãos mandam de volta para a minha terra. Mas lá onde eu morava, na minha cidadezinha tinha aquelas mulheres balistas, aquelas mulheres que davam, sabe, fazia aqueles cassel, falava na porta dos outros. Não, porque esse tal de Moisés trouxe a gente para cá, para a gente ficar aqui com
comendo esse maná, só essa comida, mas lá no Egito eu me lembro, pá, estou farto desse maná. Eu me lembro que lá no Egito comíamos peixes do Nilo, comíamos cebolas, pepinos, nós tínhamos tudo do bom e do mal. Aquilo é que era uma vida boa. Eles eram escravos, apanhavam, chicotadas, suas mulheres eram usadas, seus filhos eram escravizados, e eles reverteram, parece que esqueceram. Deu uma doida neles, sabe? Diga para uma pessoa que está perto de você, diga assim: tem crente, cuidado com eles, que às vezes eles dão uma de doido, eles invertem as coisas. Esse é só um alerta, não é que tem aqui não, um alerta que de repente chega, a gente já fica esperto. E às vezes é a gente que tem essas crises de doido. Eu já tive muita crise de doido. Já. Murmuração, reclamando, estranhando Deus. Esqueceu tudo que Deus fez, esqueceu os milagres do que o Senhor já operou, e aí está reclamando de barriga cheia, reclamando da vida, mal-humorado, o cara vai, parece um delegado, deixando de reconhecer tanta coisa boa. Pessoas dariam anos de suas vidas para ter aquilo que a gente tem quando a gente está murmurando. O cara está murmurando, o cara sadio, o cara saudável, o cara jovem, trabalhando com a esposa, com os filhos, e se reclamando. Gente, tem um monte de gente na mesma cidade que a gente, vivendo situações tão complicadas de vida, que dariam tudo para ter a nossa vida. E a gente tagarelando e reclamando. Então, há uma passagem aqui na Bíblia, lá no livro de Números, que eu acho interessante. Abre lá comigo no livro de Números. Vamos lá conhecer um pouco desse povo. Olha, o povo de Israel não era outro tipo de gente, não. É exatamente um símbolo do ser humano hoje. E às vezes do crente murmurador, reclamão, que não reconhece as grandezas do Senhor. Meu Deus do céu, eu às vezes vejo aqueles vídeos na internet de pessoas que nasceram acometidas de algum tipo de limitação física, pessoas sem braços, sem pernas, pessoas que às vezes vão nos programas de televisão, às vezes o crente murmurador, o atravessado, Deus está falando com ele o tempo todo, até quando ele está assistindo televisão. Está assistindo televisão, aí tem lá um programa do Gugu, do Faustão, um programa do Hulk, sei lá, e aí tem lá uma pessoa com um tremendo exemplo de vida, o cara ralando, trabalhando, às vezes uma mulher sozinha, com um monte de filho para criar, e pedindo uma casa ou alguma coisa, e está lá um exemplo de vida, e a gente, bem melhor do que aquela pessoa, com uma situação bem melhor do que aquela pessoa, mas abre a boca para reclamar, quando na segunda-feira mal-humorado, acha que tudo está ruim, não tem uma palavra de gratidão ao Senhor. Esse povo somos nós, os seres humanos, temos essa tendência. E aqui no livro de Números, abre lá, Números é o 4º livro da Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia, você vai achar o livro de Gênesis, depois o número de Êxodo, Levíticos, e aí você vai achar Número. É antes de Deuteronômio. No livro de Números, no capítulo de número 11, a murmuração do povo é o tema. E aqui, no capítulo 11 do livro de Números, Números é o 4º livro da Bíblia, né? Aí diz assim, ora, capítulo 11, versículo 1, ora, o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí vai narrar um pouco dessa história. Aí aqui eu vou mostrar alguma coisa a você. Aqui quando diz assim, no versículo número 16, deixa eu ver. Assim disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciões, não é aqui não. Sim, 18. Dirás ao povo, congregai-vos em preparação para amanhã, quando comereis carne. O Senhor vos ouviu quando chorastes, dizendo, quem nos dará carne a comer? Bem nos ia no Egito. Olha o que o povo disse, bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis.
Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelo nariz, até vos infartardes dela, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: porque saímos do Egito. Bom, olha para cá, veja que qualidade de sentimento. Eu passei uma fase da minha adolescência com raiva do povo de Israel. Eu era o neto, né? E eu dizia: vó, esse povo é muito ruim, vó. Minha avó era crente, né? Vó, esse povo é muito ruim. Esse povo judeu, esse povo de Israel, esse é um povo ruim. Uma hora eles ficavam contentes com Deus, depois eles ficavam tristes e ficavam reclamando, depois ficavam alegres, depois ficavam tristes, depois ficavam alegres, e morreram. E o Senhor falava sobre a incredulidade. É muito falado no Novo Testamento sobre a incredulidade, sobre o mau exemplo deles. Todos eles morreram e os seus corpos ficaram enterrados no deserto. E só chegou na terra prometida, daquela geração, Josué e Caleb. 2 pessoas, de uma multidão do tamanho de um país, só 2 pessoas chegaram naquela geração, porque neles houve outro espírito. Eles viam e falavam diferente. Eles tinham uma visão de Deus diferente. Irmãos, como você vê Deus, é assim que você vai ter. Você é uma pessoa religiosa, se você é uma pessoa muito religiosa e que acha que Deus é muito irado e que Deus está com muita raiva e que Deus é muito terrível, é isso que você vai ter a sua vida inteira. Como você vê Deus, é assim que vai ser. Tem pessoas que não conseguem imaginar. Quer dizer, aquela mulher lá onde eu moro, quer dizer que agora é assim fácil. A pessoa vai só acreditar que Deus é bom, e aí essa estrela agora vai bancar de granfino, vai ter comida, vai ter... Quer dizer que é fácil assim? É. Mas se você vê que é ruim, vai ser ruim para você. Porque como você vê, é como você concebe, é como você aceita, é como você permite. Você é uma porta, e como você vê, é o tanto que você abre. Só passa o que você concebe, só passa o que você aceita. Não vai vir além da sua fé, além do que você crê, além do que você se relaciona, além do que você confia. Eu confio bem pouquinho, eu acredito bem pouquinho, eu aceito bem pouquinho, eu conheço bem pouquinho, mas eu vou desfrutar de toda a imensidão da bondade do Senhor. Não é assim. Se você aceita pouco, crê pouco, vê pouco, é pouco que você vai ter. Amém. Quem foi dos heróis da Bíblia que creu e se lançou no Senhor de todo o seu coração e foi decepcionado? Porque eu acreditei, mas quebrei a cara. Deus nem era tão bom assim. É proporcional ao que você crê. É proporcional. Veja essas palavrinhas. Veja se você lembra dessas palavrinhas. Seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua palavra. A sua fé te salvou. A tua fé te salvou. É o que você crê. É o que você confia. A passagem, Deus é infinito, a sua bondade é grande, a sua riqueza é imensa. Mas só chega na nossa vida o que a gente consegue crer. Não é o que a gente consegue querer. Se for perguntar o que é que você quer, uma bolsa da Louis Vuitton, não sei o que, quer o melhor, né? Se for o que a gente quer, todo mundo quer tudo. Passa na rua, pega quem quer dinheiro. Quem quer dinheiro, todo mundo quer. Não é para quem quer, é para quem, além de querer, precisa crer, acreditar. Amém. Esse crer é conceber no seu coração e ter total certeza de que Ele é bom e quer te presentear. Amém. Então aqui, quando o povo diz isso, o Senhor diz: olha, eu vou... Veja, eu quero que você entenda, vou falar isso, eu quero que você entenda que tudo é Deus, todas as passagens da Bíblia, é Deus tentando abrir nossa cabecinha e esticar nossa confiança. Tudo, aqueles milagres do Novo Testamento, cuspir, jogar e fazer lodo, botar no olho do cara, e dizer assim: Pedro, joga no anzol, o peixe que subir, tem uma moeda na boca dele, você paga o imposto para mim e para você. Falar com o vento, falar para a árvore, estas coisas era só para
destravar nossa cabeça e fazer a gente saber uma única coisa: Deus pode muito mais do que a lógica, o pensamento e a razão humana. Quando Deus falou: vocês estão chorandinho. O Vanderlei está reclamando, pai. Que foi que você do Egito, estava muito melhor lá, a gente comia pepino, cebola. Você vai comer. É uma brincadeira. Eu falo isso para ele porque eu gosto muito dele. Eu posso falar. Se eu falar, eu falo: pastor. O Vanderlei não é amigo, né? Eu falo: pode usar, que não se. Ou se já tem? Não, né? Um pouco? Então vamos continuar. Quando o Senhor disse: olha, eu mando o povo se reunir, porque eu vou dar carne. Vocês vão comer carne, não somente um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20. Vocês vão comer 30 dias de carne, até sair pelo nariz, e vocês ficarem enjoados de tanta carne. Porque eles saíram do deserto, como era nômade, você tem que pensar, era 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então você multiplica isso aí pela quantidade de filhos que o povo tinha naquela época, é quase 1 milhão de pessoas andando no meio do deserto. Isso sem saúde pública, isso sem banheiro, sem shopping, sem estacionamento, sem carro, sem Zara, sem nada. Eu ainda me lembro, eu vou contar uma piadinha aqui. Conta ou não conto? Conta ou não conto? A gente estava aniversário de casamento lá em Marrocos, aí a gente estava num ônibus de turismo andando lá em Marrakech. E aí, daqui a pouco a gente estava na cidade velha, tudo árabe, né? Encantadores de serpente. E aquele pessoal, aquelas mulheres fazendo tatuagem de rena, as muralhas antigas, tudo antigo. Aí a gente pegou o ônibus e foi para a parte moderna da cidade. Aí hotéis e trânsito, como São Paulo, uma cidade grande, né? Marrocos não só tem aquela parte do deserto, antigo, tem a parte moderna. Na parte moderna a gente começou a andar assim, hotéis, daqui a pouco começou as lojas de marca. Tal, Blanc, não sei o quê. Aí ela: poxa, tem essa loja aqui, tem aquela loja ali, tem aquela loja ali. Daqui a pouco ela viu no Big Grande, sabe? Tem Zara, pai! Levantou-se: pai, tem Zara! Calma, pai, calma. Não pregava com a versão original. Pequenininho desse tamanho: pai, tem Zara, pai, calma, meu amor, calma. 600 mil homens, fora mulheres e crianças, andando no meio do deserto. Então era toda uma situação. E a comida que as pessoas do deserto usam é muita comida desidratada, comida seca, comida com sal, como se fosse o peixe seco, a comida, o bacalhau, tudo isso é feito a partir do sal para conservação. E eles começam a caminhar, e o Senhor providenciou para eles o maná, que era uma coisa fantástica. Pelo amanhecer eles encontravam uma sementezinha meio gelatinosa, do qual eles colhiam todos os dias. Eles amassavam aquela sementezinha e fazia bolo, e era como se fosse uma espécie de um trigo, e tinha um sabor adocicado como mel. Só que com o tempo eles ficaram chateados com aquilo e começaram a murmurar. Eles podiam dizer: Senhor, louvado seja o teu nome. Olha o que é que um filho faz, né? Um filho grave: Senhor, quero te elogiar, você é um cozinheiro fantástico, esse maná está uma delícia, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Porém, queríamos sugerir humildemente ao Senhor uma pequena, Paulo, mudança no cardápio. Que tal se na sua genialidade majestática o Senhor colocasse algumas pedacinhos de carne em meio a esta coisa? Gente, o Senhor teria o maior prazer de fazer coisas grandes, mas eles partiram logo para o pensamento que Deus não queria fazer. Bom, era estar lá no Egito. Mas está no Egito, não está. Aí o Senhor disse: olha, eu vou fazer isso, eu vou dar carne por 30 dias. Aí agora vem a experiência. A figura de Moisés. Moisés tinha visto milagre? Já ou não? Ele viu o mar se abrir. Aleluia. Ele via na mão dele a vara se transformar numa serpente. Ele tocou na água do Nilo e toda a água do Nilo se transforma numa coisa vermelha, no sangue. Ele viu as pragas pela boca dele. O império egípcio era muito grande.
O crescente fértil era uma meia-lua gigante que ia desde o Egito, do delta do Nilo, no Egito, passando pela Mesopotâmia até um finalzinho, quase chegando no final da Arábia. Então todo esse crescente fértil era parte do Império Egípcio. Eles eram a potência, eles eram os Estados Unidos daqueles dias. E quando Moisés falava com o faraó, era desafiar o Estado, o Império, um homem contra os Estados Unidos hoje. Ele viu todos aqueles milagres. Ele viu o mar se abrir. Meu Deus, o mar se abrir. A Bíblia diz que quando ele chega diante daquele mar imenso, ele se viu desafiado, porque todas as outras coisas pareciam pequenas, mas o mar parecia ser tão grande, tão absurdo. Ele fugiu com aquele povo. O faraó se arrepende de ter liberado o povo e coloca os homens de guerra. Os homens vinham com carroças, que eram chamados de carros, mas na verdade eram bigas, eram carroças puxadas por cavalos. Eles eram muito rápidos, eles eram revestidos de metal, eles vinham com lanças, com espadas, com capacete. E do lado do povo de Deus eram mulheres, crianças com sacolas, menino de colo, menino pequeno, mulher gestante, pessoas de idade. Eles estavam saindo com suas coisas, com suas malas e com seus animaizinhos. E de repente vinha um exército e ele se depara com o mar. Pá! E aí, vai para onde? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se ficar, o faraó mata. Se fugir, tem o mar para afogar. E no meio dessa situação, ele se volta para Deus. E quando ele vai orar ao Senhor, o Senhor diz a ele: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Em outras palavras, eu já liberei a palavra de vitória. Eu já liberei para você ir. Entenda, filho, se eu disse vai, está embutido que tu vai pagar a água, a luz, aluguel. Se eu disse vai, está embutido que tu vai comer. Eu vou dizer vai, e vai morrer de fome, vai, e não tem passagem para pagar o ônibus, vai. Pensa que eu sou maluco, é? Quando ele criou o planeta, ele cria primeiro o enxoval antes de trazer o homem. Ele cria toda a dimensão e alimento antes de colocar o primeiro casal. Se fosse eu, né? Primeiro que eu vou fazer, Adão e Eva, no meio do espaço. Eita, tem que fazer uma casa para esse povo. Faz uma casa, aí começa a ter explosões, aí queima o cabelo de Eva. Diga, ainda bem que o pastor Isaac não é Deus. Eu fiz tudo errado, né? Deus não fez o planeta, resfria, depois faz a atmosfera, a luz. Quando está tudo bonito no jardim, aí ele traz Adão e Eva. Então diga comigo, diga: Deus trabalha com planejamento. Diga: Deus é organizado. Diga: Deus é inteligente. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Amém. Ele toca na água, um vento sopra e a água retrocede, formando paredes. A nação passa a pé enxuto. O tempo passa, a reclamação do povo vem. Moisés tinha enfrentado muitas pressões, mas agora ele tinha quase 1 milhão de pessoas criticando ele todo dia. Muito bom estar aqui comendo essa coisa que ninguém aguenta mais. Meu Deus do céu. E todo mundo criticando, todo mundo falando, os irmãos, a família, a mulher, os filhos, todo mundo criticando. O cara tão pressionado, que quando Deus disse a ele: Moisés, eu vou dar 30 dias de carne para esse povo comer, até botar carne pelo nariz. Aí sabe o que é que Moisés, que viu o milagre acontecer, sabe o que é que Moisés diz? Olha no versículo 11, 21. Disse Moisés, Números, capítulo 11, versículo 21. Disse Moisés: 600.000 homens de pé, e este povo no meio do qual estou, e tu dizes: dar-lhe-ei carne, e comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e vacas, que lhe bastem. Ajudar-se-ão para eles
todos os peixes do mar para que eles bastem? Respondeu o Senhor a Moisés: ter-se-ia encurtado o braço do Senhor? Agora mesmo verás se a minha palavra se cumpre ou não. Aleluia. Ponto e olha para mim. O Moisés, meu amigo, que viu o mar se abrir, que viu os milagres todos acontecer, que enfrentou o Faraó, na hora da pressão, Deus falou com ele: diga ao povo que se ajunta, vou dar com ele, vou dar cara até sair pela orelha de que eles vão comer. Aí ele disse: 600 mil homens, fora mulher, criança, menino, diabo, sacola, papagaio. Essa multidão todinha, vocês que vai dar carne em um mês. Peraí, eu não vou dizer, como é que eu vou dizer um negócio desse lá embaixo? Chega, vou comer carne, vai ter churrasco, vai ter uma churrascada aqui. Como é que eu vou dizer um negócio desse? O senhor vai pegar o quê? Os peixes do mar todinho, vai matar um rebanho, as vacas do mundo todinho para dar comer esse povo? 30 dias? Onde é que tem frigorífico? Onde é que tem shopping center aqui? Tem mesada? Porque você só olha o deserto, tem uma barraquinha, aquele homem fazer churrasquinhos no carvão. E mesmo que tivesse, tinha que ser uma coisa do tamanho do mundo, né? Todos os peixes do mundo lá, como é que vai ser isso aqui? Aí o Senhor disse: ter-se-ia encurtado o braço do Senhor? Você está em Lisboa. Lisboa não é o deserto. Você já teve experiências com o Senhor. Você tem uma Bíblia que te mostra o caráter e o coração do Senhor. Como pode você deixar as circunstâncias abater tanto o seu humor, abater tanto a sua alegria e calar a sua boca de gratidão ao Senhor? Rompa em fé, mesmo sem ver, mesmo sem pegar. Abra a sua boca e diga a Ele: louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te agradeço, porque você foi o mesmo ontem, você é o mesmo hoje e você o será eternamente. Eu vou decidir crer no Senhor que me sustentou até hoje. Quantos anos você tem? 25, 3, 2, tudo bem, só vai até aí, só vai vir pouco, né? Quantos anos você tem? Qual foi o ano que você ficou sem comer? Pelo estado que eu estou vendo, não faz muito tempo que você comeu, não. Está todo mundo precisando perder uns quilinhos. Qual foi o tempo que o Senhor te desamparou? Qual foi o ano que você passou sem pagar aluguel, ou sem ter casa para morar? Qual foi o tempo que você ficou sem comida, ou sem saúde? Se o Senhor nos sustentou até aqui, o Senhor nos sustentará em diante. Se nós pagamos a água e a luz até aqui, vamos pagar a água e a luz adiante. Se a gente come até hoje, irmãos, e veste, não vamos ficar desprovisionados, não vamos ficar largados, não vamos ficar decepcionados. O Senhor nos amparará continuamente. Não somente não sejamos incrédulos. E o pior que o diabo consegue, irmãos, é que quando ele flecha a nossa cabeça com a preocupação, lança o dardo inflamado dele, a primeira coisa que o crente faz é calar a boca. Já não há louvor, já não há gratidão, já não há um sorriso, já não há alegria, a gente se fecha. Se o diabo roubar a nossa alegria, ele terá roubado a nossa vitória. Se ele não roubar a sua alegria, ele não vai roubar a sua vitória, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos nos alegrar no Senhor, irmãos. Sabe, se o Senhor disse vai ter churrasco e não tem nada, a geladeira não tem nada, ele vai ter churrasco, meu irmão, já liga a mangueira da água. Porque festa de pobre é assim. Não sei se na sua terra era assim, na minha é assim. Lá de Paulo Isaac não é, porque aqui em Portugal é diferente. Para não ser estufado desse gado. Mas é o seguinte: o povo pobre lá no Brasil, o Brasil tem essas coisas. O Brasil é uma terra interessante. No Brasil, o camarada, ele quer ouvir música, mas ele não quer ouvir sozinho. Então ele pega o caixa de som desse tamanho, coloca em cima do muro da casa dele, virado para o vizinho. Ele liga o som na maior altura, fecha a porta, porque ele vai ver aquele barulho, ele fecha a porta e vai cuidar da casa. E o vizinho tem que aguentar. Veja que situação. Não é pouca coisa de valor, né? Aí faz como é a festa de pobre no Brasil. Liga logo a
mangueira. Liga a mangueira lá, aquela mangueirazinha, chama a mangueira de água. Aí toma banho, dá banho nos vizinhos, dá banho nos meninos. Aí bota a baciazinha de água, os pianinhos ficam tomando água. Aí molha tudo, emboca. Aí entra dentro com o pé cheio de areia. Daqui a pouco os meninos deitam no sofá, melado de terra. Aí o vizinho faz um pratinho, está cozinhando caranguejo, aí bota o caranguejo. O outro está fazendo sardinha, sei lá, seja o que for. Faz um pratinho, aí põe no muro. Aí começa a tomar cachaça, tomar banho de mangueira e comer o petisco da casa do vizinho. Veja que baixaria. Veja que baixaria. Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você. Se o Senhor falou que vai ter carne, liga a mangueira e começa os preparativos. É lógico que você não vai fazer essa baixaria, né? Vocês são chiques, pá. Mas se o Senhor disse que a gente devia confiar nele, pelo menos começa uma festa no teu coração. Começa uma festa nos teus lábios. Começa a dizer ao Senhor: eu acredito, Senhor, na tua bondade, na tua fidelidade. Eu vou celebrar, Senhor, porque sem ver e sem pegar eu posso acreditar. Sem ver e sem tocar eu vou confiar. Eu vou marchar, Senhor. Eu não vou parar, eu não vou desistir, não vou retroceder. Eu vou avançar, eu vou correr, eu vou conquistar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Esse é o jogo da vida, na vida cristã. Quem você vai acreditar? No pregador que prega no teu coração, que é o Senhor, ou na circunstância do lado de fora? Então, irmãos, levante o seu coração e saiba, nós fazemos uma festa quando estamos alegres, mas nós podemos fazer uma festa para se alegrar. Uma coisa que a gente conhece pouco é sobre a cultura do povo de Israel. Mas nas suas festas anuais, quando chegavam os momentos das comemorações, era uma ordem alegrar-se. Era proibido lamentar, chorar, choramingar ou murmurar. Era obrigado, porque era inconcebível que no dia da celebração da liberdade que eles tiveram de sair do Egito, tivesse alguém que não se alegrasse. Então havia como que uma ordem imperativa de alegrar-se. E hoje, no Espírito Santo, há dentro do nosso coração o mesmo comando: alegre-se. Às vezes a pessoa, o sentimento está chorando. Deus sabe, Deus entende. Ele não é insensível ao seu sofrimento. Ele não é do tipo: olha, você não tem motivo. Ele sabe que coisas pressionam. Mas o que ele está tentando dizer a você é assim: filha, filho, enxugue a lágrima e comece a celebrar, porque essa situação vai se reverter, e do jeito que você celebrar, assim será com você. Então eu vou decidir uma coisa. Bem, se a gente já sabe qual é o fim desse filme, né? Se a gente fosse contar, Moisés, olha só, Moisés, no final de tudo, cara, tu vai ser o cara que tu abriu uma vermelha, se tu soubesse tudo aquilo, como é que ele ia falar com o faraó? No começo, quando Deus disse a ele: olha, você vai fazer, mas Senhor, vou falar que eu sou meio assim, a minha boca, eu sou meio galo. Moisés, eu vou te dar uma pessoa para te ajudar. Ele falou: mas se ele já soubesse qual era o fim, como é que eu? É mesmo? Então... E aí, faraó, tudo beleza, meu irmão? Se a gente já sabe qual é o final dessa história, vamos ficar mais confiantes no Senhor. Mesmo sem ver, mesmo sem nada. Mas pastor, o senhor falou da geladeira. Eu penso que foi Deus falando pelo pastor. Porque o senhor descreveu minha geladeira, pastor. Está daquele jeito, só as garrafas d'água. Irmão, já que só tem as garrafas d'água mesmo, você não vai ter tempo para cozinhar, porque não tem o que cozinhar. Aproveita o tempo para agradecer ao Senhor. Nos dias daquela multiplicação de pães, foi isso. E Jesus falou isso para os discípulos. Vocês não lembram quantos cestos sobrou? Porque os discípulos tinham uma mentalidade pequena. Mas nos dias de Jesus, no meio daquela crise, as pessoas vieram até Jesus, passaram um tempão, ficaram com fome, ele não queria que eles voltassem vazio. E o Senhor perguntou: olha, o que vocês têm? Dá de vocês mesmos de comer a eles. Eu não quero deixar eles voltarem vazios. E os discípulos disseram, tem uma passagem que diz: 200 salários mínimos não será suficiente para comprar pão. O outro disse: onde é que a gente vai comprar pão para esse povo todo? No meio do nada. No meio do nada.
mais uma vez estavam no meio do nada. No Velho Testamento, no meio do deserto. No Novo Testamento, no meio do relvado, no meio da paisagem desértica. E isso, mas aqui não tem nem para comprar. Se tivesse dinheiro, não tinha barraco para vender, não tinha venda, não tinha padaria, não tinha shopping, não tinha nada. Se morasse na ajuda, né? O Paulo Zac mora, né? Que é pertinho de tudo, né? Ele morava, né? No rato, né? O rato, ele diz que é o melhor lugar do mundo, porque está perto de tudo ali. Perto. Mas eles estavam no meio do nada. E mais uma vez, o Senhor tomou a atitude que o crente deveria tomar no meio do nada. Você está no meio do nada? Como é que está a sua vida afetiva? Pastor, em termos de namorada, eu acho que eu estou no deserto. Pastor, não tem um menino que se salve nessa cidade, pastor. Os que já são bonitinhos, está tudo casado, ou tudo noivo. E os que estão soltos, ninguém quer. Como é que está a sua situação na área? Sabe, na área de logo, isso é administração. Mantenha-se, contenha-se. Porque não só é a área do pão que a pessoa pode ter necessidade, né? A pessoa pode ter outras necessidades também. Às vezes a pessoa está passando por uma situação de emprego, de trabalho. E você olha para os 4 cantos do mundo e diz assim: onde é que eu vou conseguir um trabalho? Uma remuneração. Nos dias de hoje, uma crise dessa, está tudo fechado. Gente, está tudo fechado naturalmente. E parece que não tem muitas coisas naturalmente. Mas o Senhor pode abrir uma porta e no meio do deserto Ele te mostrar um jardim. No meio do nada Ele abrir uma porta para você. Amém. Eu costumo dizer às pessoas que procuram alguém para casar, para amar, para namorar. Eu digo: olha, uma mulher chegou para mim uma vez numa academia, eu estou fazendo malhando, né? Aí uma senhora, sabia que eu era crente, lá eu namorava, né? E ela chegou meio daquele estilo, né? Ela chegou, ela e outra, disse: pastor, a gente quer fazer uma pergunta para o senhor. Já sim. Pastor, a gente quer fazer uma pergunta para o senhor. Sim, irmão, diga. Que? Isso não é nem lugar, né? Tudo bem, diga. Aí ela: não, porque é o seguinte, pastor, o senhor sabe que eu sou uma mulher de idade. Sou mulher de idade. E eu quero refazer minha vida. Mas não tem homem. Eu disse a fulaninha: não tem homens. Não tem os homens de hoje. Não, pastor, não adianta. Eu calado. E ela: não adianta, pastor, não adianta. Não aceito. Não tem, pastor, não tem. Esses homens de hoje querem as minhas novinhas, bonitinhas, mas a senhora de idade como eu, não quer. Porque os homens hoje são muito voltados para a carnalidade. Eles querem somente carne. Eu não tenho, porque eu queria uma pessoa séria. Você é o meu nível para a gente fazer uma família. Porque um homem mais baixo que eu não quero. Um homem que não tem instrução, não quero. Eu quero um homem que tem, eu quero um homem que tem estudo, que eu tenho faculdade, eu tenho pós-graduado, doutorado. Eu digo: mas você quer mesmo um marido ou é um executivo para a empresa? Ela quer um currículo que ele tenha títulos, que ele tenha formação, que ele tenha pós-graduação. Ele vai tomar conta de você ou da empresa. E aí, quando ela terminou de falar, eu falei para ela: ô irmã, se a mulher do fluxo de sangue falasse a mesma coisa que você fala, ela estava doente até hoje. Não é? Porque, veja, a mulher da história do fluxo de sangue diz que ela estava com 12 anos sofrendo uma hemorragia e ouviu falar de Jesus. Agora muda essa mulher e bota você. O quê? Eu estou atrás desse povo? Isso é um charlatão. Eu já gastei meu dinheiro. Eu fui para o Hospital São Sebastião, eu fui para o Hospital da Luz. Eu fui até o Porto, minha filha, andando a pé atrás de uma cura e nunca consegui. Mandaram tomar chá, mandaram fazer todo tipo de reza, nunca me adiantou. Agora eu saio da minha casa para ir daqui lá depois de Moscavide atrás de Jesus, vou nada. Porque isso é uma mentira. Se a mulher dissesse isso, ela era curada? A Bíblia diz que ela dizia: se eu tão somente tocar na ordem do vestido deste homem, eu serei curada. Ela foi, tocou como ela concebeu e foi curada. Da forma que ela pensou e ela disse, aconteceu com ela. Aí eu falei para essa irmã: então, às vezes eu digo isso para as pessoas que estão procurando agora: Deus não precisa que existam muitos homens que estejam querendo casar, todos bonitos, igual a George Clooney, Brad Pitt, sabe, Tom Cruise, andando aí no meio da rua, para que você possa casar. Você só precisa de um. E um, pode ter certeza, Deus tem. Só precisa de um. Então, você crê que Deus vai mudar todos os homens e que todos os homens vão ficar santinhos e bonitos e cheirosos e prontos para casar com um buquê na mão e um anel? Não, eu não creio não. Mas você pode crer para um. Bem, para um eu posso crer. Você só precisa de um. Você vai casar com um. Então,
É um desafio olhar para a área da nossa vida que está carente, que está em falta, que está na seca, que está no deserto. E o Senhor está dizendo a mim e a você hoje, neste dia: confie na bondade do Senhor, abra a sua boca e comece a fazer uma festa. Porque quando os discípulos disseram: onde é que a gente vai comprar pão para esse povo todinho? Jesus disse: manda eles sentar de 50 em 50. E havia muita relva, muita grama. Em outras palavras, onde é que a gente vai comprar comida para esse povo? Coloca os pratos na mesa. Coloca os pratos na mesa. Se prepara. O que é que ele estava dizendo com manda sentar de 50 em 50? Porque era assim que eles comiam. O que Jesus estava tentando dizer? Se prepara para o milagre. Na hora da falta, você pode ter certeza de duas coisas. Na hora da falta: primeiro, você está precisando. Depois, Deus quer suprir. Duas coisas que você pode ter certeza no deserto: uma, não tem recursos naturais, vai ter que ser um milagre. E duas, Deus está do meu lado e vai operar o necessário para que seja suprida a minha necessidade. Então, irmãos, no meio da situação difícil que você está passando hoje, eu te chamo, te convido a fazer uma festa dentro do teu coração para o Senhor. E começar com: abre a boca e diz assim: ó, está tudo ruim. E você começa assim: ó, obrigado, Senhor. Eu sei que Tu és bom, independente de tudo que eu estou vendo ou sentindo. Eu sei que Você é bondoso e maravilhoso. Eu sei que o Teu coração é um coração de pai, que quer